mais uma vez a leitura bíblica, né? E hoje, livro de Levíticos, capítulo 14 e 15, seria o dia 39º e o 40º dia, Levíticos do 16 ao 18. Então nós vamos fazer tudo dentro de um vídeo só, e dentro do seu tempo para a gente colocando em dia. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro, sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave, que foi degolada sobre as águas vivas. Sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, e reparará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a cabeça e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará suas vestes, e lavará sua carne com água, e será então limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha também, de 1 ano e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares. Amassará com azeite e um log de azeite, e o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e os oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por ofertas movidas perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. E também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão, ou da própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se na sua imundície. E depois degolará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre, e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, a oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, e um log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se,
e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma na sua mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será um para a expiação do pecado e outro para o holocausto com oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por eles, que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não poderá alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que lancem fora da cidade em lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará novamente. Porém, se a praga tornar e brotar da casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de casa ser raspada, depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinará, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda então será. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa, se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará suas vestes, e o que comer em tal casa lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim e sopro, e decolará uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará o seu pau de cedro, e o isopo, o carmesim e a ave viva, e o molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e do apóstema, e das empolas, para ensinarem que dia alguma será imunda, em que o dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Aqui a lei que, no caso do passado, era rigorosa, porque era assim que Deus declarou. Porém, nos tempos de hoje, esse sacerdote maior é Jesus. O sangue aqui dos cordeiros, das aves, foi substituído pelo sangue perfeito, do sacrifício perfeito de Cristo. E hoje, então, não é mais necessário fazer isso, porque Cristo, ele fez isso aqui por nós. Ele foi a expiação pelos nossos pecados, Então, quando nós o aceitamos, tudo isso aqui, automaticamente, a lepra espiritual que havia em nós, está ali
purificada pelo sangue de Cristo. Só para você entender, porque lendo assim parece que não entende nada, é uma coisa muito confusa, mas se você quer ler a Bíblia inteira, você tem que passar por esse pedaço aqui para você entender que essa é a lei de Deus, que hoje foi cumprida em Cristo. E pela graça, pelo favor imerecido, nós então fomos purificados pelo altar chamado Cruz do Calvário, que foi o maior altar levantado em toda a humanidade, outro maior não há, e o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. E assim, quando você o aceita, ou por algum motivo você se afasta dele, né, por algum momento de deslize, você chega a ele, né, chega a Cristo, e pede perdão e retorna ao seu caminho, então é como se estivesse fazendo todo esse processo aqui de purificação. Pelo sangue de Cristo, você é purificado e então renovado através do nome de Jesus, pelo favor merecido. Só para ficar esclarecido, tá bom? Capítulo 15 de Levíticos diz assim agora: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dize-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza, seu fluxo, ou se a sua carne estanca, o seu fluxo, essa será a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E qualquer que se assentar sobre aquilo em que se assentou, que tem o fluxo, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem fluxo será imundo, em qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado suas vestes com água, mãos com água, lavará suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas vestes, e banhará sua carne em águas vivas, e será então limpo. E ao dia 8º tomará suas 2 rolas e 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e o dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cópula se lavarão com água, e serão imundos até a tarde. E também a mulher com que o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se estiver assentado, lavará suas vestes, e se banhará com água, será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por ter 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias o fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias o seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo, porquanto lavará suas vestes,
e se banhará com água e será imunda até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula, a que fica por ela imunda, como também a mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, do homem e do homem que se deita com a mulher imunda. Aqui fala aí, né, da parte íntima da mulher e até mesmo do homem, quando o lado ali tem o seu fluxo como a hemorroida, que foi algo que Deus derramou sobre o povo do passado. Então, assim, já para você entender, isso aqui era a parte rigorosa, né, que Deus tinha colocado como uma parte de separação, né, imunda do homem e da mulher. Mas hoje esta lei ela veio através da purificação de Cristo. Então, tanto o homem quanto a mulher têm os seus dias, né, íntimos aí durante o seu fluxo do mês, mas hoje já há assim a parte higiênica, então já não é levado isso mais a este lado de fé e fluxo, é um costume da época, né? Então nós temos que entender que a Bíblia ela é completa, perfeita, por isso mesmo que ela trata com cada parte da humanidade de acordo com o seu, vamos dizer assim, a sua parte de vivência, né? Trata os indígenas de uma forma, trata os judeus dentro da lei judaica, trata o brasileiro, o japonês, porque ela é perfeita por causa disso. Cada, vamos dizer assim, cada tribo, né? Cada parte da humanidade tem seus costumes e eles devem ser respeitados, mas sem abolir o que a Bíblia diz. E assim então a gente, dentro daquilo que cada um tem o seu costume, é aplicado à perfeição da palavra de Deus. Então fica aí só um pouco de entendimento para você não se confunda lendo esse livro da lei, que é o Levíticos, e a gente vai ajudando dentro do que for possível no dia a dia. Fique na paz, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Damos continuidade aqui então, dentro desse mesmo vídeo, capítulo 16, 17 e 18 de Levíticos. Como Arão deve entrar no santuário. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, a teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para que dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra também, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroas de linho sobre a sua carne. E cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho a oferta de expiação que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor à porta da sua tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário
cheio de brasas e fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e o meterá dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degollará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como se fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem entrará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes, e purificará a imundícia dos filhos de Israel, e os santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões. Segundo todos os seus pecados, o porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, levará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles em sua carne e seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Só para você entender como era feito antigamente, né? Então aqui deu bem para poder compreender. Colocaria as mãos sobre o bode, né? E ali então você declararia todos os seus males e o mal do povo e tudo. Hoje não mais é assim. Hoje esse bode expiatório, né? Ou bode emissário, Cordeiro de Deus, que levou todo o pecado do mundo, chama-se Jesus Cristo. E hoje você apenas vai a Ele, e a Ele você declara todas as suas culpas, se reconcilia ou se converte, não mais a um bode ou a alguém ou alguma coisa, e sim somente a Cristo. Senão, inconscientemente, nós estaríamos anulando o sacrifício perfeito de Cristo. Há quem diga, sem querer levantar polêmica, que além de confessar e falar com Deus, levantar a mão e aceitar Jesus, você precisa refazer ali todo um trajeto, né, devido a todos os seus erros ou deslizes. Só que contraria a Bíblia. Se eu peço perdão a Deus e preciso do perdão de alguém, então simboliza que esse perdão de alguém é maior do que o perdão de Deus, e não é. Então é uma questão de raciocínio bíblico, nem lógico. Se o sacrifício perfeito foi por Cristo, se Ele o perdoou, perdoado está. É apenas uma consciência de que você deve ir e seguir conforme o propósito que você colocou em seu coração, e fazer aquilo que deve ser feito direito e não mais errar. E ali então segue o seu caminho novo em Cristo Jesus, porque
senão estaríamos anulando o sacrifício de Cristo na cruz. No passado era necessário, hoje não mais, porque nós temos um favor imerecido. A gente costuma dizer na igreja que é tão fácil que se torna difícil, porque às vezes basta você dobrar o joelho, se arrepender do coração, tudo se fará novo, como o próprio Cristo nos ensina. Porém, muitas das vezes a pessoa ela volta a deslizar de novo, fazer coisas outra vez. Por quê? Porque é simples, é só dobrar o joelho e pedir perdão. Então, se houvesse ali uma prisão, um machucado, se houvesse ali algo que viesse a ferir ela, envergonhá-la, talvez ela não fizesse de novo. Por isso que às vezes o fácil se torna tão difícil. Mas uma coisa em resumo, hoje o nosso único cordeiro a que nós devemos ir é somente a Jesus, senão nós estaríamos anulando o sacrifício perfeito dele na cruz, se tivermos que ir a ele e também ir a alguém ou alguma coisa. Verso 17. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado sangue, derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso ser-lhe-ás por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado do seu povo. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó. Porquanto é a alma de toda a carne, e o sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. E toda a alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imunda até a tarde, e depois será limpo. Mas se os não lavar, nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez ou o seu senhor, porque eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe, e não descobrirás sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirá. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirá, porque é tua nudez. A nudez da filha da tua mulher, da filha do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parente de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parente de tua mãe. A nudez
A nudez do teu irmão ou do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegarás à tua mulher, porque ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é a mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de teu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentes são e maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã, para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. E não se chegará a mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitará com a mulher do teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão te não deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina em vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do teu povo. Portanto, guardeis os meus mandamentos, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que eles fizeram antes de vós. Não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aqui está bem claro, né? Que as únicas naturezas que devem se unir é de um homem e de uma mulher, e nenhuma outra, sem querer levantar polêmica aqui. E no mais, que Deus possa continuar abençoando a sua vida através desse propósito da leitura bíblica, nosso devocional deste ano de 2018. Fique na paz e até o próximo vídeo.